Olá, seja muito bem-vindo ao Conexão 014, um podcast para dar voz à sua marca. Eu me chamo Selma de Paula, eu sou empreendedora aqui na cidade de Bauru, sou especialista em novos negócios e tenho mais de 20 anos de atuação dentro das empresas. E hoje eu quero conversar com você. Você que tem uma ideia, um projeto, está à procura de novos parceiros, quer alavancar o seu resultado? Então eu te convido, entre em contato com as nossas redes sociais e você vai ver como é simples e fácil entrar em contato com a gente e divulgar a sua marca aqui para a gente. Eu quero te ajudar a alavancar os seus resultados, alcançar novos leads de um jeito simples e fácil de fazer negócio. Hoje eu trouxe a Carla Marim, ela vai contar para mim um modelo de negócio que vem aí ganhando o coração de muita gente. É um modelo já consolidado e está ajudando muita gente a fazer uma renda extra. Então, se você trabalha aí de um outro segmento, mas quer fazer uma renda extra, então não perca esse episódio que você vai gostar muito do que a gente tem para te falar. Tudo bem, Carla? Tudo bem, Selma. Seja muito bem-vinda ao nosso podcast. Estou muito feliz de você ter aceito esse nosso convite e eu quero saber um pouco mais. Primeiro, para começar a nossa conversa, eu queria que você me explicasse, Carla, se apresentasse como que foi essa sua ideia, como surgiu essa sua pesquisa desse novo modelo. Tá. Eu trabalho no ramo de tecnologia, de software. Então, eu já estou há quase 15 anos no mercado. Então, tenho grande conhecimento nessa área de tecnologia. Quando veio a pandemia, em casa, né? Então, a gente teve aquele monte de trabalho, né? Aquela sobrecarga, e eu queria iniciar um negócio próprio. Eu falei, bom, se eu coloco tanta energia numa empresa que não é minha, por que eu não posso colocar essa mesma energia numa empresa minha, com o conhecimento que eu tenho, know-how? E comecei a pesquisar, aquela famosa pesquisa de como ganhar dinheiro na internet. Certo. Enfim, conheci vários modelos, testei vários, dropshipping, afiliados e tudo mais. Deu certo. Dropshipping, já vendi lá, o dropshipping Latam, já vendi aqui no Brasil também. Só que eu percebia que não era só um empreendimento que eu queria ter. Eu queria ter um propósito. Então, assim, algo que me preenchesse. Então, assim, eu já sou feliz no meu trabalho. Eu gosto do que eu faço. Por mais que eu trabalhe muito, eu gosto do que eu faço. Então, eu queria encontrar outra coisa, que seria o meu propósito. Então, nessa busca, apareceu o Print on Demand. É um modelo de dropshipping, que é onde eu consigo conciliar o CLT com o meu empreendimento, onde eu consiga produzir algo que eu queira e a fábrica vai entregar para o meu cliente. Então, eu não tenho o trabalho de, nossa, eu tenho que ir lá, eu tenho que ter estoque, eu tenho que investir nisso. Não, eu vou investir no que eu tenho de mais importante, que é a minha criatividade. Perfeito. Então, era bem isso. Então, quando surgiu essa ideia, eu falei, pronto, agora o que eu vou fazer? Aí eu falei, legal, vai camiseta por camiseta? Tem vários lugares, né? E nessa transição da pandemia, de uns tempos para cá, eu tenho um filho, o Renato, tem 13 anos, e ele é muito ativo, joga bola, faz tudo. E ele caiu não, ele simplesmente ficou ruim uma noite. Aí eu falei, nossa, é difícil ficar doente, né, e tal. E eu levei ele no hospital. Aí não achava o que era, aí foi passando, sabe, foi me dando uma angústia e tudo tinha acontecido. Porque o pai dele tinha perdido o emprego, então a gente estava sem a Unimed. Então, tipo, eu arcando com uma reserva que eu tinha, épocas de pandemia, eu arcando com a reserva que eu tinha. E eu falava assim, gente, não é possível, meu filho não é assim. Quando ele virou para mim e falou, mãe, eu tô doendo minhas pernas, eu não... Aquilo me deu uma angústia. Eu falei, gente, primeira vez eu me senti impotente. E assim, eu sempre fui uma mulher de fé. Sempre fui. Eu fui criada na católica, mas já fui
no budismo. Eu sou muito, assim, de conhecer. Espiritualizada. Muito espiritualizada. Então, tanto que esse meu lado espiritual é muito forte. Aí, nesse dia, eu deixei o Rê com o pai, que eu ia levar ele num outro médico para ver se eu achava o que era o problema nas pernas agora, porque antes era na barriga e depois foi para as pernas. Eu falei, gente, não é possível. Vai dar uma trombose nele, alguma coisa desse tipo. Nisso, eu fui lá no fundo de casa. Eu nunca tinha feito isso. Eu ajoelhei e eu orei. Falei, Deus, me ajuda. Me ajuda. Meu filho não é assim. E eu tô sem forças. E eu tô sozinha. Porque por mais que eu tenha... na época, não era meu marido, hoje eu sou casada de novo, né? Na época eu tinha o meu noivo, tinha o pai do Rê, mas ambos falavam assim, mas você acha que tem a necessidade de pagar esse médico? Tem. Não há dinheiro que pague a saúde do meu filho. Sim. E esse é um desespero nosso, de mãe. Não há exclusivo, dinheiro. Não há. Então, não há. aquela sobrecarga nossa. Sim. Orei, chorei. Eu fui tomar banho, porque eu ia buscar depois o Rê para levar no médico. Chorei. Eu entrei no banho. Eu fechei o olho para lavar a cabeça. Entrou uma luz indescritível pela janela. E naquele dia eu falei, obrigada. Eu sei. No dia seguinte, eu não preciso falar nada, porque ele não tinha nada. Que coisa linda. Olha, me arrepiei. E nisso, eu sempre passava na frente da igreja rasgando os céus. Todo dia, que minha mãe mora ali próximo. E eu tinha vontade, assim, de conhecer. Aí eu passava direto e eu falava assim, nossa, eu gosto, porque eu sempre frequentei, né, a missa e tal. Eu falava, nossa, 1 hora de missa cansa, né? Imagina 2 horas de culto. Era esse pensamento que eu tinha, sabe? Então eu queria conhecer e eu ficava... E quando entrou a luz, eu falei, obrigada. Algo me dizia, você vai lá agradecer. E eu fui lá. Isso foi numa sexta-feira, no domingo eu fui lá. Fui num domingo e eu nunca mais parei. Porque eu fui no domingo, eu senti a presença. Fui no outro domingo, tem um momento que eles falam, se o Espírito te tocou, se quiser vir aqui na frente, eu falava assim, não, eu não vou, não. Tô de boa aqui, né? E eu tava sozinha. E eu fui. Fui, e na hora que o pastor pôs a mão na minha cabeça, perguntou o meu nome, Carla, Jesus está te abençoando, aquelas orações que para mim tá tranquilo, Sim. Até que ele fala o que eu tinha acabado de orar quando eu entrei. Carla, Jesus pediu para eu te falar que você não está sozinha e que o seu empreendimento que você deseja fazer, eu vou estar com você. Que coisa linda. Então, você pode dar o passo, que eu vou estar atrás de você. Você não precisa ter medo. A hora que ele falou aquilo, porque eu tinha acabado de orar, porque eu estava naquele... Turbilhão, o Renato acabou, né, eu pensando em empreender para arranjar mais dinheiro, sim, né? Sim, que era um extra, né? Porque a gente não sim. sabia como estava, o pai do Rê desempregado. E eu falava, gente... Aí, naquilo, eu falei, pronto. Aí, como eu comecei a frequentar a Rasgando Céus... Muita gente tem aquele preconceito, fala assim, virou crente, vai mudar a roupa, não sei o quê. O Espírito Santo toca, ele fala. É verdade. E é só quem sente. É verdade. Então, tipo, eu continuo usando algumas roupas que eu uso, mas eu não me encaixava no estilo de roupa que existe no mercado hoje, sabe? Então, tem aquela lá, abençoada. Filha de Deus, assim, é bonita, mas não se encaixa no meu no seu perfil, no que você queria então, eu falei vestir. assim, porque querendo ou não era... Daí eu me batizei também, né? Então, eu era uma recém-batizada. Então, assim, eu falei, é isso. Deus me tocou, que é isso? Eu sou a persona que eu preciso. Porque antes eu estava empreendendo para vender produto de pele que eu não uso, eu estava vendendo para produto de casa que eu quase não pego, sabe? Tipo, eu estava querendo fazer renda com dinheiro só. Não. Aí eu falei assim, eu posso fazer dinheiro com um propósito, com a minha persona, porque iguais a mim, tem várias por aí. Quantas pessoas querem se sentem amadas por Deus, acreditam em Jesus, só que não querem ligar a religião, a sua vida, né? Do dia a dia. Então, eu falei assim, é isso que eu vou fazer. Eu vou fazer roupas que conectem essas pessoas, onde elas possam usar em qualquer ambiente. Essa é uma roupa da marca. Eu posso usar ela para trabalhar,
Eu posso usar ela para vir num podcast. Pra em qualquer lugar. Eu posso usar ela para ir num barzinho à noite. Eu posso usar ela para ir no culto. Eu posso usar ela em qualquer ambiente. Então, é essa a ideia que me veio, sabe? Eu falei, então, né? Como que eu vou... Então, é isso. E nisso já faz 2 anos que eu estou com esse pensamento sem pôr em ação. Já com o produto finalizado, assim, definido. Desenhado na minha cabeça. Carla, e eu tudo achei mais. interessante você falar sobre a persona. Eu queria que você explicasse um pouco, porque pode ser que alguém que está assistindo não entenda o que é a persona. E isso é muito importante para o empreendimento. Quando você vai empreender, você precisa saber, né? Você pode explicar um pouquinho para a gente a persona? Posso. A persona é o seguinte, quando a gente define a persona, a gente define para quem a gente vai vender. Como é que ele fala? Se você fala para todo mundo, você não fala para ninguém. Exato. Então, a partir do momento que você define o perfil de pessoa que você quer atingir, você sabe o que ela gosta. Você sabe o que ela vai querer, o que ela vai usar. Então, assim, é mais fácil a venda fluir e você ter a percepção do até onde eu vou, até onde eu não vou. Então, assim, a parte religiosa é uma coisa muito delicada. Pessoal, né? Muito pessoal. Então, tem muitas pessoas que têm, como que eu posso falar? Preconceitos com várias religiões. Então, a partir do momento que fala assim, você é crente? Você faz isso? Sabe? Então, qual é a minha persona? É a persona que acredita em Deus. Que acredita em todos os seus planos, que escuta o Espírito Santo, que quer, sabe? Que que se desfaça de qualquer amarra. Certo. Sabe? Que ela entenda que ela tem um pai. Sabe? Muitas pessoas hoje, elas se afastam da igreja por questões de família. Meu pai era alcoólatra, meu pai batia na minha mãe. E querendo ou não, Jesus, Deus, é um pai, né? Sim. Então, querendo ou não, acaba causando essa repulsa. Eu assisti isso num filme que eu achei lindo. Que ele tinha essa repulsa com Deus por conta do pai. Ele se espelhava naquele modelo que ele tinha. Exato. Como eu falo, eu sou minha persona total. Porque quando eu perdi meu pai com 12 anos, eu nunca consegui sarar a dor da perda dele. Então, todos os anos, eu choro na data da morte, na data de aniversário. No final de ano, para mim, é triste. Sim. Até o dia que eu encontrei o pai. O modelo do pai. Eu me sentia órfã. Sim. Sabe? Por Sim. mais que você tem sua mãe, eu tenho minha mãe, mas era diferente, porque assim, eu perdi meu pai com 12 anos, mas eu tive que ser um pulso firme ali para segurar minha irmã, que era mais nova, minha mãe teve que sair para trabalhar, sabe? Então, eu queria me sentir cuidada. A partir do momento que ele me puxou de volta, porque ele puxa a gente de volta. Sim. Você sabe disso. Sim. Ele traz a gente. E ele ele tem um jeito, caminhos. né? Ele tem um jeito certo, é verdade. E ele busca a gente na hora que a gente tem que ser. É verdade. E é a hora que a gente começa a descobrir os nossos propósitos. Então, assim, tudo foi juntando. Aí comecei a fazer orações diárias, sabe? Então, quando me veio essa ideia, eu estudei muito sobre o marketing digital. Então, todo mundo falava assim, você tem que estudar a persona. Eu falei, persona, gente, que palavra difícil. Foi difícil eu identificar minha persona enquanto eu estava tentando os outros métodos. Foi muito difícil. Quando eu me vi, eu sendo a persona, gente, na hora que eu criava logo, na hora que eu criava as coisas, o caminho abria. Quando eu mostrava, eu fui conversando e mostrando para outras pessoas que eram fora do meu convívio ali, para ver como que era a percepção delas também. Mas eu conversei com pessoas para elas opinarem o quê? Pessoas que são de igreja mesmo, bem fervorosas, pessoas que não são de igreja, pessoas que são de Umbanda, Eu fui perguntando, porque eu tenho contato com todas. E eu fui perguntando, o que você acha? Que eu vi que são pessoas que se conectam com Deus também. Sim. Só que a gente pode se conectar. conectar. Cada um à sua maneira, né? Porque querendo ou não, a gente não precisa se dividir. Verdade. A gente pode se unir. Verdade. Se o nosso Deus é um só, então a gente se une assim. Sem... como posso falar? Sem nada... Fala assim, eu sou assim. Certo. Eu acredito nisso.
Que lindo isso. É isso. Que lindo isso, Carla. E então, resumindo aí, a persona que você chegou é o seu cliente final. É o público. O público. O que esse público gosta. Então, no caso, você utilizou você. Isso. A sua percepção sobre fé, a sua percepção sobre mensagem, né? E sua percepção de moda também, né? Para você chegar num produto que agrade toda a sua persona, vamos dizer assim. E o que eu não gosto também. E o que você não gosta. Perfeito. Que interessante isso. Que é o que eu não queria. Que eu não queria aquela famosa roupa de crente. É isso você que eu não queria queria colocar esse título nas Eu suas não roupas. queria, porque querendo ou não, é muito pejorativo. Muita gente usa roupa de crente como uma forma muito pejorativa. Então, eu quero que essa roupa de crente mude. Ela vai ser roupa de crente, só que ela não vai ser da forma pejorativa que ela é. Entendeu? Porque crente não é um evangélico. Crente é quem crê. Exato. É geral. É Exato. quem crê. Se você é católico... Se... É verdade. Você... Isso é muito isso. legal e muito interessante essa sua visão, porque realmente eu nunca tinha parado para pensar nisso. Não tinha parado de pensar sobre a vestimenta do crente, né? Como que as pessoas colocam ali aquele estereótipo, né? Coloca ali um padrão para se seguir, sendo que existe muitas pessoas, né? Existe um nível de espiritualidade muito grande entre nós, né? Eu achei muito lindo a sua percepção sobre o negócio. E me conta mais, então, você chegou nesse seu produto, né? Qual que é a mensagem? Qual que é o propósito do produto? Tá. Aí veio a outra parte. O nome. Como que eu ia procurar um nome para fazer? Falei, Carla Vestimenta? Não ia ser nada desse tipo. E, novamente, fui orar, fui atrás, para que Deus me iluminasse. Porque eu falei, todo esse processo não foi rápido. Sim. Todo o amadurecimento. Eu até vi um corte de um podcast do Thiago Brunet, que ele falava, né? A borboleta não nasce borboleta. Ela nasce uma lagarta. Ela fica sozinha. Até ela se transbordar. Então, foi tudo isso que aconteceu. Eu comecei lagartinha, fiquei fechada. Tanto que meu marido falava assim, mas você não vai fazer? Você não vai colocar? Falei, eu tô fazendo. Deixa do meu tempo, deixa que eu, sabe? Porque eu sei que a hora vai acontecer. E veio, né? O que eu quero fazer? Não, quero propagar mensagem. É esse que vai ser, propagar mensagem. Aí veio a palavra, aí veio 12. Só que o 12 veio, assim, de várias formas. Eu estava no culto, o pastor estava falando do número 12, que o 12 é o número da perfeição. Que 12, não sei o quê. Então, tudo vinha 12. Eu falei, 12, é isso. Nós somos discípulos. Então, qual é a nossa missão? É propagar a palavra. Essa é a nossa missão. Jesus esteve aqui na Terra, ensinou a gente, ele passou por tudo que a gente já passou na vida, ele passou também. Ele passou por traição, ele passou por tristeza, quando ele perdeu o amigo dele, mesmo ele sabendo que o amigo dele ia viver novamente, ele sofreu, ele teve a dor da perda. Então, assim, Jesus passou por tudo. Então, ele ensinou os 12 apóstolos. Então, qual que é a nossa missão aqui? Quando a gente está aqui na Terra e a gente não está vivendo por viver, a gente não sente graça, né? Hoje eu acordo, eu falo, ai, Deus, obrigado por mais esse dia, eu agradeço, sabe, assim, e o povo fala assim, nossa, Carla, você é muito pensamento positivo. Não é pensamento positivo, é que as coisas, elas fluem quando a gente tem gratidão. Concordo. Porque, assim, a partir do momento que a gente entrega, e a gente tem que conversar com ele, é uma conversa de uma coisa. Então, falei, não, vai ser 12. Aí, beleza, veio 12 wear, criei, eu já tinha criado 2 logotipos diferentes. Aí eu falei, mas será? Sou geminiana, então a dúvida centraliza em mim. Aí será, né? Será? E nesse será foram 6 meses. E nisso eu fui olhando outras coisas, né? Eu olhava assim, só infoproduto vende, sem vender infoproduto. Falei, Carla, para com isso, Carla. E eu varrendo a casa, eu ficava, Carla, volta no 12. Aí a prima do meu marido me chamou para ir na igreja dela, que era próximo de casa, porque ela ia ler a palavra. Falei, tá bom, eu vou, né? Que é evangélica também a dela. Falei, não, eu vou para conhecer. Fui.
Ela deu uma palavra bonita e tal. E teve uma hora que a pastora pediu para fechar os olhos, né? Para a gente ter a nossa conversa com Deus ali, pedir os nossos direcionamentos e tudo mais. Nesse momento, eu falei, Deus, o Senhor conhece meu coração. Sabe o quanto que eu sou confusa. Eu sei o que eu tenho que fazer, mas 10 mil coisas aparecem na minha cabeça. Eu preciso que o Senhor me deixe claramente o que eu tenho que fazer. Se eu devo seguir para o outro ramo, se eu devo investir na 12, se a 12 tem mercado, porque daí é as vozinhas que vêm, né? Não vai vender, não tem nada a ver, tem muita gente no mercado já, aquelas coisas, né? Aí eu falava assim, ai Deus, eu preciso de uma coisa clara que o Senhor conhece, que eu não entendo entre sinais. Beleza, orei, tá bom, acabou, então acabou. Aí, no final, a gente fez uma roda, que eles estavam fazendo algumas orações para quem estava doente e tal. Aí, tá bom. E eu estava esperando a prima do meu marido. Eu esperando ela lá pra gente ir embora. Aí, chegou uma senhorinha aqui do meu ouvido e falou, 12. Aí, eu, 12? Aí, uma outra do lado falou assim, 12? Aí, ela falou assim, você viu quantas pessoas tem aqui hoje? Aí, ela falou, não. Ela falou assim, tem 12. Aí ela falou assim, é a 12 que tinha que ser. Aí eu falei, cara, olha, me arrepia só de falar. Eu falei, ai, Deus, obrigado. Porque eu não tenho nem como mais ter dúvida, porque foi na mesma hora. Foi para você ali, foi né? Pra mim. Não tem outro, não tem. Então, na hora, eu falei, não, vamos lá. Então, vamos. Aí comecei a colocar mais energia. Aí peguei, fui, estruturei o site, peguei. Porque, assim, é o conciliar, né? Conciliar o CLT. Então, essas coisas eu faço sempre à noite. Sim. Então, eu fico até... Vou dormir de... Eu e meu marido, a gente só se encontra num breve período, porque ele acorda cedo e dorme cedo e eu acordo, uma hora depois e durmo mais tarde. Então, a gente se encontra nesse meio do caminho. E ele também é a minha persona masculina. Certo. Então, é o estereótipo que eu queria. Um homem que tem tatuagem, um homem que foge do padrão de igrejas e que tem fé. Sim. Então, ele também é a minha persona. E que pode consumir o seu produto e foi o que da eu fui mesma fazendo. forma que Exatamente. um que está no padrão, vamos dizer assim. Exatamente. Tanto que a primeira vez que eu montei o site, eu mostrei para ele. Falei, o que você acha? Porque eu, como estou no ramo de tecnologia, para mim tudo é muito fácil. Eu vou num mercado, essas coisas, eu já quero ir no autoatendimento. Sim. Eu não quero ir na coisa. Você é do rápido. Ele quer fugir do autoatendimento, que ele fica um ano apertando o botão. Aí eu, não, quero ir no autoatendimento. Aí eu, primeira pessoa, falei, olha aí. Ai, mas precisa ver. Ai, como que eu clico? Eu falei, bom, eu preciso melhorar isso. Porque para quem não entende, precisa ter. Então, assim, para a gente criar um negócio, dá trabalho. Mas a gente tem que pensar que não é para nós. Sim. A gente está fazendo para uma pessoa que tem os mesmos gostos que a gente, né? Que tem mesmos valores que a gente, só que limitações diferentes, né? Percepções diferentes. Então, quando a gente estuda o mercado em si, então, tipo, eu tinha na minha casa, né? Sim. Então, é muito mais fácil quando a gente vivencia. Então, assim, você quer fazer uma renda extra? Eu sou cozinheira, então foca nisso. Ou você vai focar em vender receitas, ou você vai focar em vender marmitas. Porque é o seu ramo, é o seu negócio, é o que você sabe fazer, é onde você consegue colocar energia e não cansar. Muito legal. Então, Carla, isso. você falou, entre muitas coisas que você falou aí, que eu achei super importante, principalmente para quem está pensando em abrir um negócio, né? Olha quantas dúvidas que aparecem, olha quantas possibilidades que aparecem. E você falou duas coisas que eu achei muito interessante. A primeira foi achar o perfil de empreendedor, né? Ou seja, o que se enquadra melhor na sua... nos seus valores, na sua rotina. Como você disse, você precisa colocar energia no seu tempo vago. Então, qual é o produto que vai te permitir isso, né? E outra coisa que você falou também, que eu queria ressaltar, que eu achei muito importante, quando a pessoa começa, quando ela fez essa pesquisa de mercado e vai definindo o seu produto, a primeira coisa que vem na dúvida mas tem muita gente no mercado. Tem muita gente fazendo isso, tem muita gente fazendo aquilo, né? E é importante a pessoa saber que
todas as áreas estão sobrecarregadas. Todas as áreas, todos os nichos, todos os segmentos, tem muita gente boa fazendo, né? E isso é uma coisa boa. Por quê? Porque quem ganha é o consumidor. Porque cada vez mais as empresas estão se especializando, né, em entender a experiência do cliente, de proporcionar para ele o melhor do seu produto. Isso é uma coisa boa. Então, se você está pensando em empreender e já está com esse pensamento de tem muita gente fazendo isso, né? Eu te aconselho, assim como a Carla fez, faça uma pesquisa detalhada, faça a elaboração da sua persona, né? Faça também, assim, pesquise a fundo, né? Qual é a linguagem que o seu público vai te entender? Que eu tenho certeza que dá certo. Isso foi muito legal. Muito obrigada por compartilhar isso com a gente. Imagina. Carla, eu quero saber mais. Então, esses 12 where é dos 12 discípulos, é isso? Que veio a ideia do nome. Exato. Entendi. Que somos nós, né? E aí, fazemos parte. Nós. Isso. E aí, são camisetas, né? Que levam uma mensagem da Bíblia, uma mensagem dos discípulos, é isso? Não, na verdade, elas levam qualquer mensagem que você vai olhar e você vai ter a referência de uma palavra boa, de algo que vai te trazer. Igual, a minha tá falando glory. Você sabe do que se trata. Certo. Sabe? Você não precisa saber inglês. Certo. Então, a minha pesquisa de mercado veio também lá de fora. Então, eu busquei estampas que são diferentes lá fora e que aqui a gente não achava. Perfeito. Então, essa foi um diferencial que eu tentei colocar. Perfeito. Que mesmo que você não saiba o inglês, quando você vai entrar no site, já eu coloco a tradução da palavra, né? Do que está escrito. Sim. Para que você compra, você já sabe o que é. Se alguém perguntar, você fala. Então, tem estampa pequena. Eu tenho estampa que está escrito Jesus Cristo. Pequena, delicada, como se fosse uma marca. Uma referência mesmo. É uma marca, é a sua marca, legal. Entendeu? Tem as estampas grandes, porque, como eu falei, eu quero atingir todo o público. O público. Então, é público jovem. O meu filho amou, sabe? O meu filho tem 13 anos. Então, assim, é um público que, assim, a gente tem que trabalhar desde pequeno. O querer vestir. Sim. Entendeu? Então, eu tenho uma camiseta lá, que eu coloquei pequenininho, né? Que é aquela que você vê de longe. Então, assim, amo Jesus grande, mas sou corintiano. Então, quando você vê de longe, está escrito Jesus corintiano, entendeu? Entendi. Então, quando você está no... Você vai no estádio. Público. Você quer ir no estádio de futebol, sim, você é corintiano fanático, você pode dizer. Sim. Sabe? Sim. Essas mensagens que tem. Então, vai ter tanto em português quanto estrangeiras, né? Mas é a mensagem, assim, de você olhar e o que você vai sentir. Entendi. Então, é você estar transmitindo mesmo, sabe? Do que um dedo pra cima, sabe? Sim, tipo, algo desse tipo. Então, você tá... Imagina, às vezes, a gente atinge as pessoas que a gente nem sabe. Então, muitas vezes, a pessoa ela tá precisando só olhar alguma coisa e ela já vai lembrar. É verdade. Então, acontece muito isso, Acontece muito. Então, assim, às vezes ela não está num bom momento, ou às vezes, tipo, ela fica, será que eu vou na igreja? Não, aí você aparece assim, ela olha e fala, eu tenho que ir. Sabe? É algo desse tipo. Então, as mensagens, elas não são propriamente da Bíblia. Não. Né? Elas são mensagens positivas que a mensagem te faz tá a dentro de nós. Entendi. É a mensagem de Deus dentro de nós. E o que ele propaga? A paz, o amor, o carinho, que foi por ele... Sabe? Tipo, não, ao contrário, né? Foi por você que ele fez tudo isso. Sim. Então, tem toda essa mensagem. A mensagem que a gente traz dentro. Então, assim, e querendo ou não, quando as pessoas olham, elas vão sentir a curiosidade. Eu quero entender mais, eu quero buscar mais. E hoje, eu vejo que muitas pessoas, se você for pesquisar mesmo na internet, as pessoas estão falando de forma mais abertamente sobre ensinamentos da Bíblia em si, sem colocar o fanatismo em cima, sabe? Então, eu acho assim, que quanto mais a gente se aproxima, mais as coisas fluem e tudo tende a dar certo. Então... É isso, a mensagem é essa, é você trazer as boas novas. E você está falando aí sobre essa sua pesquisa, que eu achei ela muito detalhada e, assim, muito certeira, né?
Porque a gente vê por aí, né, muitas marcas, muitas estampas que têm uma mensagem que às vezes a pessoa nem sabe o que é essa mensagem, né? E você falar que você pensou na mensagem e que a pessoa que vai consumir, vamos dizer assim, comprar, ela sabe o que ela está falando. Exato. Né? Ela tem a referência. Isso é muito interessante, muito legal. Até que a roupa de criança mesmo. Às vezes você coloca a roupa e você não sabe o que está escrito, qual é a referência, qual é o que aquilo quer dizer, né? Assim, e eu achei muito legal, porque dá para você, assim, consumir, usar. Eu usaria, já me interessei muito, olhei seu site, já quero várias que tem lá, que eu amei, de verdade. Sim. E eu só tenho que te parabenizar, porque, assim, foi muito detalhista e foi uma sacada incrível. Foi. Eu mesmo não conheço nenhuma marca que faz assim. Se tiver, eu não conheço, tá? Então, assim, você foi a primeira que eu tive acesso a esse tipo de conteúdo. E eu achei muito legal, muito legal. Legal. E a gente, uma outra parte que eu quis pegar também é que lá tem a camiseta 100% algodão, a peruana e o cropped. O cropped não é cropped, é o cropped mais curtinho, igual tá na moda agora. Certo. Porque eu quero atingir todo esse público novo. E como que é essa peruana? Isso eu não conheço. A peruana, ela é o de mais alta qualidade. Certo. Então, ela é extremamente... Essa é do tecido, algodão, você fala na qualidade do tecido. Na qualidade do tecido. Ele é um algodão premium. Certo. Então, para amassar, ele é mais difícil. Então, você veste ela, parece estar vestindo uma seda. Que delícia. Ela Tudo é uma que a gente delícia. quer. É uma delícia. Tudo que a gente quer. Essa você se sente abraçada. Entendi. O algodão, você se sente acolhida. Que coisa. É verdade. É abraçada. Porque nossa, é uma delícia. E o cropped você vai usar. Você quer usar na academia? Dá pra você usar um cropped, que é onde a gente usa as roupas mais curtas. Por isso que eu falei, eu vou usar, a minha marca vai ser pra você usada em todas as ocasiões. Perfeito. Então, na academia, você vai usar. Quantas pessoas na academia falam, oram, né, também, tem a fé delas e você não vê, né? Não vê. Então, esse é um ganchinho a mais, assim, um extra que eu tentei puxar também mais para o público. E quem que... É você que faz essas mensagens? Você faz as estampas? Como que é? Você mesmo cria essas estampas? Isso. Eu crio e faço pesquisa também, tá? Certo. Então, as pesquisas, eu encomendo também algumas estampas que eu falo como que eu quero que seja e tal. Então, a parte da camiseta, até para mostrar, já falar sobre o modelo de negócio. Certo. Vamos entrar na parte do modelo de negócio. É uma parceria com a Reserva, tá? Então, todas as camisetas, elas têm a qualidade, a confecção e a entrega feita pela toda a distribuidora da Reserva. Certo. Tá? Então, eu sou responsável por toda a parte da criação. Ok. Então, eu pago a mensalidade, né? Para ter o site lá com eles. Tem o meu custo de material. E o a mais é como se a gente estivesse num negócio. Você coloca o seu lucro em cima de cada peça. Então, o meu trabalho é criar as estampas. Qualquer tipo de estampa é de minha responsabilidade. E eles são responsáveis pela confecção. Tem certo. Então, eles têm a fábrica toda lá. Tanto que quando você entrou no site, eu quero comprar a AP. E não está habilitado a AP, a camiseta, porque na fábrica ainda está faltando. Já aconteceu comigo. Carla, masculina, ele queria o peruano, queria a M. Aí eu fui olhar, não tinha. Aí eu fui conversar com o pessoal do suporte para falar, o tecido do algodão peruano chega até o fim de semana. Por quê? É onde eles fazem toda a distribuição. Então, tudo é feito sob demanda. Você comprou. Então, assim, risco zero, tá? Então, porque hoje tem muito golpe no mercado, né? Então, eu gostei, eu entrei no site, eu fui lá e comprei. Comprou, você vai ser todo acompanhamento via e-mail. Na hora que você chega, já tem lá o e-mail da 12, falando, seu pedido chegou, seu pedido está sendo confeccionado, está sendo expedido. Então, normalmente, nosso prazo de até 7 dias já está na sua casa. Tá? 7 dias é o prazo, mais ou menos. Em média, até antes chega. A primeira troca é gratuita. Por quê? Você está conhecendo o modelo. Tem todas as medidas no site, né? Tudo certinho e tal. Você pode medir que vai dar certo. Mas, eu comprei, não ficou legal. Eu achei que ia dar. A primeira troca sua é grátis. Certo. Então, ótimo. Isso é mais um ponto legal para você conhecer. Mais uma segurança, né? Para quem tá... Mais uma segurança. Então, assim...
quando eu escolhi a parceria, foi principalmente nisso também, né? Porque eu falo, como eu sou persona, eu quase não compro pela internet. Por isso que eu falo, eu sou realmente a persona, eu quase não compro pela internet. E essa eu compro, eu compraria. Então, são as coisas que eu falo. Sabe por que eu não compro na internet? Porque demora. Ela não demora. Eu não compro na internet porque eu não sei o tamanho, mas ela tem troca. Sabe? Então, tem os pontos que para mim, ali, elas cumprem. Então, as estampas, elas vêm muito do que eu vejo. Eu agora, eu ando só olhando o jeito que as pessoas estão se vestindo, qual que é o tipo de estampa que elas usam, qual que é a mensagem que caberia ali, sabe? As cores também? As cores que estão usando. Então, não tem só preto, né? Preto, branco, rosa, verde, azul e cinza. São 6 cores que podem ser escolhidas lá, e vermelho, 7. Então, tem tudo isso. Tem tudo... Só para eu retomar, então, aqui. A gente está falando de modelo de negócio, né? Isso. Então, esse modelo de negócio, ele é o quê? É um dropshipping? É um dropshipping. É um dropshipping. Isso. Para explicar um pouco melhor, o dropshipping funciona como uma revenda. É isso? Isso, é como se fosse uma revenda. Como que funciona o dropshipping? O dropshipping é como se você tivesse um site da Americanas. Um exemplo. Americanas é um dropshipping. Então, você colocou... Eu montei meu site, carlamarins.com.br. E lá eu peguei os produtos a Americana, eu peguei o exemplo da Americana, que quando você vai olhar, quando você vai comprar um produto, está escrito lá, parceiro, tananã, que é quem entrega. Quem entrega. Não é a Americanas que entrega. Certo. Então, é a mesma coisa. Carla Marins, eu fui lá e eu estou vendendo um relógio. Você vai lá e compra o relógio. Quando você compra, o pedido cai para mim. Eu recebo esse dinheiro, eu processo o pedido, eu vou lá no fornecedor, faço o pedido para ele. Só que quando eu coloco o preço no site, eu já coloco, custa R$130. Só que no site do meu fornecedor está R$50. Então, quanto que eu vou pagar? Vou pagar R$50. Certo. Quando eu pago para ele, eu já coloco todos os endereços do meu cliente, mas isso já é tudo automatizado, tá? Isso daí não é manual. Tá. Então, já puxa todos os dados do cliente, ele vai tirar do estoque dele e vai enviar. Ou seja, eu sou a representante. Você é a ponte. Eu sou a representante. O cliente, vamos dizer, e o fornecedor. Exatamente. O criador, vamos dizer. O criador. Certo. Aí, qual que é a diferença do print on demand? Eu também tenho o meu site, eu faço a venda no valor que eu quero, colocando o meu lucro lá em cima. Quando você compra, eu recebo. Quem não recebe, cai lá para a reserva, eles confeccionam e eles entregam. Já direto para o cliente. Não passa nada por mim. Eu só sou o intermédio. Você teve algum problema, você me chama e eu converso com o meu suporte direto de lá. Isso, eu tenho suporte direto de lá. Tá? O dropshipping hoje, assim, muita gente faz errado também, então acabou saturando até muito, porque muita gente acabou dando golpe, porque assim, o dropshipping, ele cresceu muito na época da pandemia, principalmente porque os produtos eram linkados ao AliExpress. Então, tudo era muito mais barato lá, né? Então, é que hoje as coisas estão mais caras, o valor em si não está compensando tanto. Certo. Mas existem outras formas de dropshipping. Tem o dropshipping Brasil, que tem os estoques aqui. Então, assim, se você quer iniciar um modelo de negócio, se você quer ter uma empresa, porque assim, tem vários modelos, né? Eu quero vender infoprodutos, você não precisa ter estoque. Você só vai vender infoproduto e vai entregar no e-mail. Não, eu quero ter uma loja. Meu sonho é ter uma loja. Eu sempre quis ter uma loja, sabe? Não identificava em quê, mas eu queria ter uma loja. Mas loja dá gasto, você gasta com aluguel, você gasta com tudo, né? Tipo, e eu queria o quê? Quero trabalhar, é o famoso, eu quero trabalhar, eu quero ganhar dinheiro enquanto eu durmo. Certo. A minha loja está 24 horas por dia aberta. Perfeito. Então, a hora que você quiser, você vai comprar. E sem gastos, né? E sem esse gasto que uma loja física traz. Exato. Então, assim, o que você vai de gasto? Cara, tá bom. Eu quero investir. O que você acha? O que eu vou gastar? Você vai gastar na hora que você vai criar o seu site. Você vai gastar na hospedagem. Você vai gastar com o tráfego. Porque você precisa fazer tráfego para... Ou você vai fazer... O que é o tráfego, né? Publicidade. Quando você entra no Instagram, quando você entra no Facebook, aparece aquelas propagandas. Sim. Aquilo é o tráfego pago. Quando você investe nisso, ele vai...
o Facebook é mega inteligente, então ele vai entregar para quem está procurando aquilo. Então, isso é uma coisa que você investe. Mas, Carla, eu não tenho dinheiro para investir. Então, você vai investir no boca a boca, certo. Mas você vai ter que ter pelo menos o seu site lá. Sim. Pelo menos o custo com mercadoria você não vai ter. Certo. Porque você só paga depois que você recebe. Então, você recebeu o dinheiro do seu cliente, você vai pagar a mercadoria. Ok. Você não vai fazer o contrário. Eu não vou comprar mercadoria, eu tenho ela parada e fico tentando vender. Não, e aí você tem que fazer estratégias para vender isso, igual, né, parado. A estampa, eu posso fazer 10 mil estampas. Tem uma que eu falo assim, nossa, essa é linda, eu amo ela, e ela não vende. Aí a que eu acho a mais bocoió, assim, é a que mais vende, sabe? Mas assim, ela me permite errar, porque eu não tenho custo. Sim. Não deu certo, eu apago o arquivo e faço outro, entendeu? É o fluxo. Tanto que, aí agora nesse mês, eu já vou deixar lá, já vou subir para o site, para que você possa montar a sua estampa também. Ah, que legal. Tá? Então, você manda para mim a sua estampa, eu coloco lá os moldes que já tem que ser e, estando de acordo com as diretrizes, porque a gente não pode ter plágio, não pode ter nada desse tipo, mas isso eu vou deixar tudo certinho lá, mas que você possa fazer também a sua camiseta. Eu adorei. Então, eu adorei esse modelo de negócio. E mais interessante ainda é que esse modelo, além de todas essas vantagens que você falou, você ainda consegue conciliar no seu tempo vago, né? Você não precisa se disponibilizar totalmente, integralmente a isso, né? Isso é muito legal, muito legal. Estou realmente apaixonada. Carlinha, e assim, tá tão gostoso que eu ficaria muito tempo aqui conversando com você, viu? Mesmo. Mas assim, a gente teve muitos insights legais, estratégias, e assim, entendemos um pouco mais da Carla, né, por trás da Dozeware, eu achei muito legal, né? E eu queria que você desse uma mensagem. A gente falou muitas coisas, né? Uma mensagem para quem está começando agora. Ou seja, porque está procurando uma renda, ou porque quer mergulhar realmente no mundo do empreendedorismo. Qual mensagem você diria? A mensagem que eu passo é assim, a gente tem que fazer o que a gente gosta, o que está dentro do nosso coração, sabe? O dinheiro é consequência do que a gente está fazendo. Ele vem por consequência. Então, eu acho sim que a gente deve investir em negócios próprios, se a gente tiver condição e se a gente tiver perfil para isso. Porque isso é perfil, não é todo mundo que tem o perfil. Tem gente que gosta de ser funcionário e tá ótimo, tá tudo certo. Então, no momento, eu gosto dos dois, então tá tudo certo também. Mas para quem quer investir num negócio próprio, a primeira coisa, o que eu gosto de fazer? É a primeira coisa que você vai colocar. Você vai pegar um caderno. O que eu gosto de fazer? Eu gosto de fazer academia. Eu gosto de ir na igreja. Eu gosto de teatro. Enfim, você vai listar. O que eu gostaria de... O que eu compraria que agregasse no meu dia a dia? Eu compraria um tênis. Eu compraria... um conjunto de chaleira, um exemplo, para quem gosta de cozinha, para quem é dona de casa. Enfim, você vai listar tudo o que você quer. A partir do momento que você lista tudo o que você quer, você vai pensar, como eu poderia fazer um negócio? Tudo é por partes, nunca é de bate-pronto. Por isso que eu falo, você nunca deve pensar só no dinheiro. Porque se você pensa no dinheiro, você vai focar toda a sua energia para querer ganhar o dinheiro, você vai perder dinheiro. Porque você quer tanto aquilo que ele vai correr de você. E você vai cansar. E você vai falar, isso daí não é para mim. Então, a partir do momento que você faz alguma coisa que você gosta, você põe energia, a coisa anda. Ou as ideias vêm. Então, eu quero abrir uma loja. Gente, pode abrir uma loja. É que no meu mundo de tecnologia... eu não queria abrir um negócio físico, mas tem gente que gosta e tá tudo certo. Falar que eu não pensei? Já pensei nisso. Eu já tive uma conversa dessa lá atrás com a minha cunhada, que ela chegou a comprar roupas de bebê para vender, de criança para vender aqui, sacolão. E a gente, vamos montar a loja. Sabe, eu passei por todas essas etapas e a gente começa a analisar. Então, eu acho que tudo quando a gente coloca no papel, o que a gente gosta, os pontos fortes, os pontos fracos, o que eu tenho a ganhar, o que eu tenho a perder. A gente não precisa, se você é CLT, você não precisa largar o CLT para você abrir um negócio. Isso você não deve fazer.
O CLT, você só vai largar quando o seu negócio estiver andando, assim, tranquilamente, no mínimo 6 meses. Se você vê que você está ganhando o dobro que você ganhava no CLT durante 6 meses, aí você pode começar a pensar, falei, não, agora eu acho que eu vou. Eu acho que a minha energia está indo, as coisas estão fluindo e eu vou conseguir gastar mais minha energia aqui no meu negócio do que lá. Aí, beleza. Aí, se não, filho, não adianta, você vai se frustrar. E a gente sabe que a gente se frustra. Então, a gente tem que se blindar nessas frustrações. Então, a primeira coisa que eu falo por mim, eu não me canso de ficar até de madrugada. Para mim, eu só paro para ir dormir porque eu tenho que acordar cedo no dia seguinte, senão eu não dormia. Porque, assim, eu funciono mais à noite mesmo, já é natural. E quando começa a fazer e tal, você vai vendo que é gostoso. É gostoso. É gostoso você... agora, para quem é cozinheira, é gostoso você estar fazendo uma marmita que você vai vender receitas na internet. Assim, se você não quiser... O menor custo para você ter renda extra é na internet. É vender na internet. Tá? Seja um infoproduto. O que é um infoproduto? Receita, como fazer. Só pesquisa no YouTube quantos como existe. Tudo que você quiser, você procura sempre com o como. Aí você vai ver o tamanho do mercado, o quanto que está sendo pesquisado aquilo. Pesquisa lá quantas pessoas estão perguntando como montar uma ceia. Se você monta um arquivinho lá e coloca como montar 10 passos para você montar sua ceia. Você vai vender por R$10, 10 vezes, sabe? É assim. E você vai ganhar no montante, você não precisa vender nada alto. Por isso, até o preço da camiseta, até isso eu fiz uma pesquisa de mercado, porque eu não queria que fosse nada fora. Então, assim, lista o que você gosta, faz uma pesquisa de mercado, tem demanda, investe. E não precisa investir alto. Porque formas de fazer sem investir alto, existe. E é exatamente isso. A gente não precisa investir alto porque a gente está querendo uma renda extra. A gente não está querendo um gasto extra. Então, é uma renda extra. Então, gastar o mínimo possível. Então, para falar que se eu tenho hoje R$200 de custo, para mim é muito. Sabe? Se eu fosse abrir uma loja, com certeza eu teria, no mínimo, uns R$3.000 de aluguel, estoque e tudo mais. Então, é mais isso. Mas foca no digital, que tem muitas possibilidades. E foca no que você gosta. O que está no seu coração é o que vai falar mais alto e vai deslanchar. Carla, então deixa pra gente as suas redes sociais, o seu site, para todo mundo te seguir e conhecer um pouco mais da marca. Pessoal, vocês que se identificaram com a minha persona, que é a mesma de vocês, né? Quiserem conhecer um pouco mais desse mundo espiritual que eu falo, no geral, né? É só seguir no www.dozewear.com.br e no Instagram, @use12wear. Muito obrigada pela sua participação, por ter compartilhado com a gente tanta coisa legal. Olha, eu tô encantada de verdade. Muito legal. Foram assuntos muito importantes e tenho certeza que vai inspirar muita gente. Amém. Muito obrigada, viu? Obrigada a você. Gente, que aula de estratégia, que aula de pensamento fora da caixa, de espiritualidade. Eu realmente estou encantada, eu tenho certeza que você também ficou. Então, se você gostou desse assunto, quer conversar comigo, não deixe de nos acompanhar nos nossos próximos podcasts, que eu vou trazer muito mais gente interessante para ajudar você aí a tomar sua decisão e alavancar os seus resultados também. Até a próxima! Arrasou, garoto!